Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem hoje é através de armas icônicas. Antes da gente experimentar atirar com essas armas, não se esqueça de dar um like no programa, deixar seu comentário ao final e se inscrever no canal. Vocês sabem que nas minhas andanças com grupos aí pelo mundo, nós estamos sempre visitando campos de batalha, memoriais de guerra, museus, onde ficam expostos uniformes, medalhas e também armas. Então, de tanto ver essas armas usadas nas guerras expostas, de vez em quando bate uma vontade aí de experimentar uma delas. E em Orlando eu tive a oportunidade de fazer isso. Então o programa de hoje eu vou falar da sensação e das diferenças entre 4 armas icônicas. A primeira dessas armas que eu tive a oportunidade de atirar com ela num estande de tiro foi a Thompson 45. A Thompson 45 é talvez a submetralhadora mais famosa e mais icônica aí dos anos 30, 40, ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial. A Thompson representa uma família de submetralhadoras dos Estados Unidos. A sua utilização antes da guerra era comum tanto entre forças policiais quanto entre os mafiosos e gangsters. Certamente você já deve ter assistido a algum desses filmes onde Machine Gun Kelly, Al Capone, Babyface Nelson, tantos outros gangsters foram representados nas telas e usando a metralhadora Thompson. Só que na época ela tinha o carregador redondo e isso ficou marcado. Também os policiais usavam os policiais do FBI, como o mais famoso deles, que é o Elliot Ness. A Thompson foi projetada pelo general John Thompson em 1919 e fabricado pela Auto Ordnance Corporation. Era uma arma refinada, com uma coronha e também as empunhaduras de madeira e um acabamento de muita classe. Como eu disse, ela foi muito usada pelos gangsters americanos, principalmente durante a época da Lei Seca. Essas primeiras versões com carregador redondo poderiam conter até 50 cartuchos, que permitia dar uma rajada bem maior de tiros, mas com isso era propensa a falhas. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, o modelo então foi aperfeiçoado, as suas falhas corrigidas e a submetralhadora Thompson passou a ser um armamento padrão nas forças americanas. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, foi introduzido o modelo M1, que possuía um carregador reto convencional de 20 cartuchos, mais seguro, e a sua fabricação foi simplificada para facilitar a produção em massa. Geralmente usada por oficiais e sargentos, a Thompson foi a submetralhadora padrão do exército americano e também foi usada pelos ingleses na África. No entanto, tinha um coice forte, o que dava uma certa desvantagem em relação à sua rival, a alemã MP-40. Ela chegou inclusive a ser utilizada na Guerra do Vietnã e a sua munição era um .45. A Thompson foi produzida a partir de 1921 em escala industrial e até o presente momento, pois ela ainda é fabricada, foram feitas 1.700.000 submetralhadoras Thompson. Não é uma arma muito pesada, cerca de 5 quilos, tendo um alcance efetivo de 50 metros de distância e dispara uma cadência de tiro de 600 a 1.200 balas por minuto. Atirar com a Thompson foi uma experiência muito interessante e muito aguardada. A arma realmente dá um coice forte, parece que você tem um pequeno canhão nas mãos, mas nesse raio efetivo de alcance de 50 metros, eu atirei no stand a uma distância de 30 metros, a precisão da arma é impressionante. Uma rajada curta eu consegui atingir bem o centro do alvo.
E se você atira com a Thompson 45, obviamente você quer atirar com a sua rival, que estava na mão do soldado inimigo durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a MP-40 alemã, mais popularmente conhecido como Schmeisser. A Maschinenpistole 40, ou MP-40, foi uma submetralhadora desenvolvida e utilizada pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Era uma arma que foi descendente da MP-38 e as diferenças estão no custo de produção. A MP-40 era geralmente chamada por Schmeisser, nome do desenhista de armas Hugo Schmeisser. Embora ele não tivesse desenhado a MP-40, ajudou no desenho da MP-41 e a Sturmgewehr 44, famoso fuzil de assalto alemão. O desenhista da MP-40 foi Heinrich Vollmer. O design inovador teve como objetivo a redução de custos para a produção em escala que a guerra exigia. A sua baixa cadência de fogo para uma metralhadora comparada com a Thompson norte-americana fazia com que ela tivesse uma pontaria mais acertada em comparação com a Thompson. Ela não tinha um seletor de tiros e inicialmente somente era possível disparar em rajadas. Tinha uma coronha dobrável que era para facilitar o transporte e uso pelas tropas paraquedistas alemãs, que usavam a Schmeisser como padrão. A mola do carregador tinha um problema, gastava-se muito rapidamente e por isso a arma travava se estivesse com todas as 32 balas que cabiam no pente. Para contornar esses problemas, os soldados carregavam a arma com apenas 30 ou 31 balas. A arma foi produzida entre 1939 e 1945 e foram fabricados mais de 1 milhão de Schmeisser. Era relativamente leve, com cerca de 4 kg, e também curta, com aproximadamente 63 centímetros com a coronha rebatida. Usava uma munição de 9 mm e a sua cadência de tiro era de 500 tiros por minuto. Como uma arma compacta e de alto poder de fogo, a Schmeisser realmente cumpriu seu objetivo. Era fácil de ser levado pelos paraquedistas e virou um ícone das forças alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. A experiência de atirar com ela é totalmente diferente da experiência de atirar com a Thompson. A Thompson, como eu disse, ela tem um coice muito forte, parece um pequeno canhão nas suas mãos, mas tem uma precisão bem acurada. A Schmeisser é muito mais suave de atirar, até pelo padrão de munição que usa, 9 mm, que é menor a bala do que a .45 da Thompson. Então ela tem uma suavidade maior no seu acionamento, na sua utilização. E é uma arma facilmente utilizada por qualquer pessoa, tanto é que os guerrilheiros da resistência francesa e de outras partisãs que lutavam contra os alemães adoravam subtrair a Schmeisser de seus proprietários. Portanto, ao atirar com a MP-40, essa experiência ficou marcada pela suavidade e pela cadência de tiro e também pela facilidade de operação. Lembrem-se, essa experiência de atirar com essas armas icônicas foi feita em Orlando, nos Estados Unidos, na Machine Gun America, que é um estande de tiro onde você paga um valor, no caso eu paguei $200, para atirar com 4 armas icônicas. E você tem várias rodadas, 5 pentes de munição para usar, um em cada arma e uma delas você escolhe para dobrar. Atirei com a Thompson, com a MP-40 e com as duas próximas que eu vou falar a seguir. Foi uma experiência muito bacana. Aliás, Orlando não é só parques da Disney ou da Universal. Orlando tem muitas atrações militares. Eu tenho um programa aqui no canal onde eu falo de todas essas atrações possíveis de serem visitadas durante a sua estadia em Orlando, na sua próxima férias com a família. Se você tiver interesse, eu estou levando um grupo já para o ano que vem, e tem aí algumas vagas, né? Entre em contato que eu vou explicar mais detalhes para vocês dessa experiência de ir a Orlando, levar a família, passear nos parques, mas também visitar os locais militares, e são vários, como o Memorial do B-52, o Museu Militar de Kissimmee, lá na Grande Orlando, tem também o Machine Gun America, tem um museu aéreo em Kissimmee, onde tem um Warbird, um avião da Segunda Guerra, um P-40, enfim, Orlando tem muitas surpresas, tem um museu militar novo que acabou de ser inaugurado, que eu ainda não visitei e virei visitar o ano que vem, e então a sua vaga está garantida. Entre em contato para a gente poder somar 2 diversões numa só viagem.
Hoje está um dia chuvoso aqui em Orlando, não dá para ir muito nos parques, então eu resolvi vir aqui ao Machine Gun America. O que é isso? É um local onde você pode atirar com armas, mas não qualquer arma. Você pode atirar com armas da Segunda Guerra Mundial, como a MP-40, a submetralhadora Thompson, ou com o Kalashnikov AK-47 da Guerra do Vietnã, ou M16, fuzil americano da Guerra do Vietnã. Então, resolvi vir aqui a Machine Gun America e vou compartilhar essa experiência com vocês hoje. E é algo que vocês podem fazer quando estiverem aqui em Orlando. As duas próximas armas que eu tive a oportunidade, quero repartir um pouquinho a experiência com vocês de ter atirado com ela, são armas da Guerra do Vietnã. Começando pelo fuzil M16, a arma padrão na luta do Vietnã e nas lutas subsequentes americanas. O M16 deu origem a uma família de fuzis militares adaptados do Armalite AR-15, que abastece as Forças Armadas Americanas. Ele entrou em serviço em 1964 e no ano seguinte foi implantado em operações de guerra na selva, durante a Guerra do Vietnã. É uma arma que tem sido amplamente adotada por outros militares ao redor do mundo, servindo a diversas forças armadas. Utilizando o calibre 5,56 mm, foram fabricados até o momento cerca de 8 milhões de fuzis M16, tornando a arma de fogo mais produzida nesse calibre. A primeira encomenda da Colt, que fabrica a M16, foi em 1963, quando recebeu o contrato de 85 mil fuzis a serem fornecidos ao Exército dos Estados Unidos, e mais 19 mil fuzis para a Força Aérea. Já em 1966, a encomenda foi de 840 mil fuzis M16 para as forças americanas. No entanto, relatórios de campo do Vietnã durante a guerra alertaram para um problema com os fuzis, que travavam em meio ao combate, o que resultou em muitas baixas. As causas para o mau funcionamento foram principalmente as munições usadas, que desgastavam a ação do ferrolho, e também o seu alto desgaste por conta do clima, umidade, sujeira. Com isso, o M16 começou a apresentar as suas falhas durante o seu uso. Mas, percebidas essas deficiências, a fábrica começou a saná-las usando novas munições e também oxidando o interior da arma. Em 1994 foram lançadas as versões mais recentes da família M16, que é o M16A3 e o M16A4. O M16 foi usado em várias guerras, começando pela Guerra do Vietnã, passando por Laos, Camboja, Líbano, El Salvador, Somália, Libéria, Afeganistão, Iraque, e assim vai, na Síria. É uma arma da qual foram produzidos desde 1963 cerca de 8 milhões de armas, e ele tem um comprimento de 1 metro e usa a munição 5,56. É relativamente leve pelo seu tamanho, cerca de 4 kg quando está carregado, e tem um alcance de até 800 metros de distância. Eu pude experimentar essa arma icônica no stand da MGA América, e o tiro é muito preciso, realmente é uma arma potente, ela se ajeita bem na sua mão pelo material que é utilizado na sua confecção, um polímero com plástico, e parece uma arma hoje muito confiável. Mas você não tem o mesmo toque ou a mesma vontade de atirar quando você atira com outras armas históricas. Muito forte. No, not at all. I don't even feel How do you know? Para o final, a gente sempre deixa o melhor. Então, obviamente, eu vou encerrar essa sessão de tiro aqui com o AK-47. O AK-47, também conhecido como Kalashnikov, é um fuzil de assalto de calibre 7,62, criado em 1947 pelo russo Mikhail Kalashnikov, e foi produzido desde então na União Soviética pela estatal IZH.
Kalashnikov começou o trabalho no desenvolvimento do AK-47 já no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, sendo o primeiro teste feito oficialmente em 1947. No início de 1949, o AK-47 foi aceito pelas Forças Armadas Soviéticas e passou a ser usado pela maioria dos Estados membros do Pacto de Varsóvia. Mais de 7 décadas depois, o modelo e suas variantes continuam sendo os fuzis de assalto mais populares e amplamente usados no mundo, devido à sua grande confiabilidade em condições adversas, baixos custos de produção e também disponibilidade em praticamente todas as regiões geográficas e facilidade de uso. O AK-47 foi fabricado em muitos países e tem atendido a forças armadas, bem como forças irregulares e rebeldes em todo o mundo, servindo também de base para o desenvolvimento de muitos outros tipos de armas de fogo individuais. Como armas do tipo AK foram feitas em muitos países, muitas vezes ilicitamente, é impossível saber quantas realmente existem. Estima-se que existam mais de 100 milhões de unidades de AK-47 hoje. Há uma certa controvérsia quanto à criação do AK-47. Ele teria sido inspirado pelo Sturmgewehr 44, o fuzil de assalto alemão que surgiu no final da Segunda Guerra Mundial. Mas o fato é que é o fuzil mais fabricado de todos os tempos. A sua característica principal é a sua rusticidade, ou seja, ele é uma arma bruta, a sua facilidade de produção em massa, simplicidade de operação e manutenção, além de reconhecida estabilidade em baixas e em altas temperaturas. É uma arma que pesa 4,3 kg quando carregada, tem cerca de 88 centímetros de comprimento e seu alcance efetivo é de cerca de 350 metros, utilizando a munição 7,62. Atirar com o AK-47 foi uma surpresa tremenda, pois eu já havia atirado com as outras 3 armas que eu apresentei aqui no programa. E quando você segura essa arma e atira, você sente isso tudo que foi dito aqui: simplicidade na operação, precisão na pontaria, o recuo, o coice é forte, é uma arma potente, você sente a potência da arma. Portanto, foi uma experiência diferente das outras 3 armas. Valeu muito a pena ter essa experiência para você não apenas ficar na pesquisa, não apenas ficar nas histórias, você sentir o que é atirar com essa arma. Para quem quiser saber mais sobre o AK-47, foi publicado no Brasil uma biografia do Kalashnikov chamado Rajadas da História, um bom livro para quem gosta de histórias militares, e existe também um filme chamado Kalashnikov, um filme russo, foi lançado recentemente. O filme é muito bacana e conta toda essa história do desenvolvimento do AK já no final da Segunda Guerra Mundial até a sua adoção pelas forças soviéticas. Confira. Lembre-se, foi uma experiência histórica, porque eu acho que falar sobre história, você tem que ir além. Não adianta você simplesmente pegar na internet imagens e colocar aqui no YouTube. Você tem que, se possível, estar no campo de batalha para ter a experiência do que foi repartir com o inscrito no canal, ou, no caso, experimentar a arma e poder também repartir essa experiência com vocês. Espero que tenham gostado. Eu gostaria de aproveitar e agradecer ao Eduardo Spohr, um historiador, autor, escreveu vários livros e me enviou esse livro chamado Santo Guerreiro Roma Invicta, a história de São Jorge, um espetáculo de livro. O Eduardo é um jornalista que desenvolveu uma paixão pela história, viajou o mundo, pesquisou e escreveu belos livros, entre eles este que nos enviou, que faz parte de uma trilogia. Santo Guerreiro Roma Invicta conta a versão mais fidedigna da vida de São Jorge já escrita. Obrigado, Eduardo. Eu recomendo a leitura desse livro, é muito bacana. E eu gostaria de agradecer a você que tanto nos prestigia aqui nesse canal. É isso que nos faz
ir para frente, tá? Eu tenho recebido vários brindes aqui que eu faço questão de divulgar e repartir com as pessoas que assistem os nossos programas essa produção cultural que muitas vezes é desconhecida. Mais uma vez, recomendo o livro do Eduardo. Bom, era isso por hoje. Mais uma vez, obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Se gostou, dê um like no programa, deixe o seu comentário e não se esqueça, se inscreva no canal. Eu volto logo com mais histórias para vocês. Até mais.